Oiê! Hoje eu vou estar apresentando essa biblioteca chamada Starbook, que ela está muito famosa no mundo dos front-ends e no mundo dos designers. E provavelmente você vai sair daqui entendendo por que essa biblioteca está tão famosa e por que as grandes empresas estão optando por utilizar ela. A primeira coisa, o Starbook, ele consegue juntar toda a nossa documentação, todo o nosso design system, nossos códigos, testes unitários em um só lugar. E isso fica muito mais fácil para nós, desenvolvedores, trabalhar. Ele serve muito para um projeto que precisa de uma padronização, seja de código, né, seja de documentação ou design system. Ele serve para projetos que têm uma certa complexidade e também projetos que são cheios de fluxos, né? Ele também veio para transformar a forma como nós, desenvolvedores, trabalhamos, de uma maneira que economize o tempo de desenvolvimento, fazendo com que o nosso código fique facilmente escalável e, consequentemente, assim, reduzindo o tempo de entrega das nossas atividades front-end. Mas o que é o Starbook? O Starbook, ele é uma ferramenta de código aberto, ou seja, open source, que prepara um ambiente de desenvolvimento para construções de componentes de UI, ou seja, interface do usuário. Nele, nós conseguimos desenvolver e projetar interfaces gráficas de uma forma isolada, rápida e independente, definindo diferentes estados para um componente e assim documentando o seu comportamento. Esses dias eu recebi essa mesma pergunta de um desenvolvedor que não conhecia o Starbook. E quando ele me fez essa pergunta de uma forma mais informal, eu respondi que ele se assemelha bastante a uma biblioteca chamada, ou melhor, a um framework chamado Bootstrap, que lá temos, né, ele tem o design system, tem o código, tem a biblioteca de componentes deles e temos acesso a todos os componentes lá do código-fonte dos componentes. E para explicar o porquê não utilizar o Bootstrap, por que utilizar o Starbook, já que existe uma biblioteca já pronta. Bom, qual seria o diferencial do Starbook? Nele nós conseguimos montar a nossa própria biblioteca de componentes, com os nossos próprios estilos, a nossa própria padronização de código, os nossos designs, né? Mantendo uma aplicação com código limpo, né? Um código robusto e de qualidade. E a nossa padronização também de fácil acesso. Mas quem utiliza o Starbook? Eu trouxe aqui alguns exemplos que estão públicos. Muitas empresas estão utilizando o Starbook, mas não estão deixando, né, público, até porque tem várias questões ali que mexem com design system ou talvez com algum código sensível que a gente pode estar encontrando, então eles deixam sempre privados. Então esses aqui eu trouxe tão públicos, qualquer pessoa consegue acessar eles. E essa imagem que eu peguei, ela lá da documentação do Starbook, e nela nós conseguimos observar aqui umas empresas enormes, né, como a Microsoft, também a marca a Audi, né, a marca de carro, também tem o GitHub, GitLab, Code Academy, Airbnb, NASA, Natura e assim várias outras Storebooks. Esses são somente alguns Storebooks que estão públicos, porque existem vários Storebooks. Vou mostrar aqui o layout do Storebook. Essa é a carinha do Storebook. Esse vídeo aqui ele mostra diferentes estados e comportamentos deste componente de gráfico. E temos aqui as actions, né, que seriam os cliques que você pode estar fazendo no seu componente. Temos aqui os controls, que você pode estar mudando o estado daquele componente, né? O próprio nome controls, né? Controle sobre aquele componente. Temos o canvas aqui em cima, que é uma pré-visualização de como vai ficar na sua aplicação. E também temos as docs, que seria a documentação desse componente que você está visualizando.
Essa é a cara padrão do Storybook. Ele vem com a logo da Storybook, com essas cores, mas existem algumas configurações que a gente pode adicionar nele, sendo elas mudanças de cores, podemos mudar a logo aqui em cima também. E a gente pode estar adicionando os nossos componentes aqui, configurando da forma como desejar, seja em ordem alfabética ou seja em uma ordem específica. Podemos estar colocando assim componentes, seja um botão, um modal, um formulário, qualquer componente da sua aplicação você pode estar adicionando no seu Storybook. A documentação do Storybook ele é bem completa. Todos os componentes que você criar dentro, ele deve ser reutilizável dentro da nossa aplicação, porque a gente tem que lembrar, a gente está componentizando, né? E é isso que torna o desenvolvimento mais simples e mais prático para o desenvolvedor, justamente por já estar com a identidade visual do nosso projeto, por exemplo, e por estar já com a nossa padronização de código. Aqui eu trouxe alguns frameworks que o Storybook suporta. Ele tem suporte aos frameworks React, Vue e Angular, são os maiores, e também tem o Front-End Core, que é HTML, CSS e JavaScript. Essa imagem aqui eu peguei da documentação do Storybook, mas também temos algumas bibliotecas que auxiliam nesse processo de suporte ao Storybook. Uma delas se chama Blast, que é uma biblioteca exclusiva para Laravel Blade, ou seja, para uma linguagem de front-end PHP. Então, existem bibliotecas que auxiliam nesse suporte, assim, para você estar aplicando no seu site, por exemplo, ou na sua empresa. As vantagens em utilizar o Storybook. Primeira coisa, a produtividade do desenvolvedor aumenta, e aumenta muito, muito, muito. O que acontece? Eu vou até pôr a minha câmera aqui um pouco para cima. Por quê? Esse daqui é um Storybook que eu criei, e você pode ver que ele tá bem diferentão. Então, o que eu fiz nele? Eu mudei as cores, mudei a logo, e também, né, tem uma estrutura ali bem bacana que eu acho que ficou o cenário ideal no meu momento de carreira, que é para meus freelas, né, para meus projetos pessoais. Então tem a documentação, tem aqui tem o design system e também tem os componentes aqui abaixo. Esse componente em questão que está no vídeo, ele é o componente do footer. Então, você pode ver que eu tenho acesso ao código-fonte ali, eu vou esconder agora, eu vou copiar. Mas qual que é a grande questão? O que acontece? A gente consegue estar mudando ali o componente antes mesmo de codar. Então, a gente está mudando aqui o placeholder desse input, a gente pode estar alterando ali o nome do botão, né, o que tá na escrita do botão, a gente pode estar mudando a cor do botão e também pode estar mudando a cor do footer completo. E ali eu tenho acesso ao código sem mesmo ter codado. Então, qual que é a jogada? É você pré-visualizar o seu componente sem tocar no código e o código estar de acordo com a nossa padronização de empresa. Fica bem interessante caso sua empresa utilize alguma metodologia como o BEM, né, que é uma arquitetura para CSS, que você altera ali as classes. Então você pode estar aplicando o BEM junto com o seu Storybook e assim garantindo que ele seja aplicado na empresa como um todo, né? O desenvolvedor ele se torna mais independente também. Esse não é o caso, mas para empresas pequenas, empresas que têm poucos designers, né? Quando um tira férias dá até medo, porque o front e o design eles caminham juntos, né? Então tudo que o front realizar sem ele, possivelmente pode ter algum ajuste futuro. Então o Storybook ele já soluciona esse pequeno problema também, porque se a gente componentizar muitos, né, componentes, a gente já deixa com a identidade visual do nosso projeto
e a gente não fica tão dependente do designer, por exemplo. Outra vantagem em utilizar o Storybook é que ele permite que você navegue por uma biblioteca de componentes. Isso é o próprio nome, né? Storybook é uma biblioteca de histórias. Então você tem ali todos os seus componentes que você pode estar adicionando na sua aplicação, ou somente no Storybook alguns componentes, mas que você tenha o código fonte de fácil acesso para qualquer desenvolvedor. Uma outra vantagem em utilizar o Storybook: ele permite criar e visualizar diferentes estados de cada componente. Nesse caso aqui, nós temos o componente da navbar, e como eu disse anteriormente, nós podemos estar mudando os estados desse componente, podemos estar alterando como nós vamos visualizar esse componente e depois tendo acesso ao código no mesmo momento que a gente configurou ele ali no Storybook. Uma outra vantagem em utilizar o Storybook é que ele mostra na interface erros de sintaxe. Os erros de sintaxe, eles ficam marcados com uma chave dupla aqui no Storybook, e ele fica muito mais fácil para você estar verificando aí se tem algum errinho na sua aplicação e já apontando aonde está esse erro, né? Outra vantagem: o ambiente de desenvolvimento ele é isolado. Então você tem os seus componentes fora da sua aplicação, né? Você está visualizando seus componentes de uma forma isolada, ou seja, está mais componentizado ainda. O código fica mais limpo e modular. Uma outra vantagem: como é um ambiente que roda fora da sua aplicação, né? Ele te força a escrever um ambiente mais limpo, um ambiente mais modular, sem nenhuma dependência, e também, consequentemente, torna o código mais sólido, né? Um código mais robusto, mais limpo. Trouxe aqui algumas ferramentas adicionais do Storybook. Vou voltar agora com a minha câmera aqui para baixo, que são elas: o teste de acessibilidade. Esse teste de acessibilidade ele vai percorrer por todo o seu código, seja ele HTML, Vue, React, qual for, ele percorre pelo seu código e verifica se existem algumas violações de acessibilidade, ou seja, código acessível para todas as pessoas. E temos aqui essa ferramenta, né, caso o usuário tenha alguma deficiência visual, ele pode estar pré-visualizando o componente, simulando a forma como seus usuários enxergam, né? Nesse caso, daltonismo ou alguma outra doença visual. Outra ferramenta é teste de UI. Essas ferramentas que a gente utiliza no Storybook são adicionais. Esse teste de UI, ele é bem interessante. Ele se assemelha bastante ao Pixel Perfect. E o que seria? É você pegar um mockup, ou seja, aquele arquivo que o designer criou, e tá aplicando ao seu componente e ver quais são as diferenças entre um e outro. E isso é ótimo porque garante que você está entregando aquilo que foi combinado. Testes unitários. Os testes unitários conseguimos desenvolver junto com o Storybook, né? E a gente garante aí uma qualidade de código, uma qualidade de um componente que ele vai funcionar a partir do momento que a gente insere na nossa aplicação, né? Testando vários cenários, e a gente consegue também estar configurando ele com as linguagens Jest, Cypress, Test Library e várias outras linguagens que existem aí pelo mundo dos testes unitários no front-end. Trouxe aqui também algumas integrações interessantes, porque existem várias integrações. Se você ir lá no addons, né, que é o famoso addons do Storybook, vai ter milhares, assim, vai ter muitas integrações. Então eu trouxe só algumas aqui, porque senão vai ficar muito longo. Sendo a integração com o Gira, isso mesmo, existe uma integração com o Gira, onde a gente consegue estar colocando o nosso card ali vinculado ao componente.
Nesse caso aqui, provavelmente tem um gira exato só para atualizar o Storybook, mas poderia também ser talvez uma documentação, talvez. Mas é bem interessante saber que existe a possibilidade de estar adicionando esse vínculo. Outra integração é com o Figma. Isso é bem interessante para as empresas que utilizam Figma. A gente consegue estar colocando o nosso mockup, seja ele privado, sim, dá para acessar privado. Ele tem uma configuração diferente ali, né, que a gente tem que colocar o código de acesso, mas é bem interessante porque a gente está visualizando o mockup e também está visualizando o componente que a gente criou, né, no caso. Agora eu gostaria de estar mostrando um pouco no meu Storybook e demonstrando para vocês na prática como funcionaria o dia a dia do front-end trabalhando com o Storybook. Bom, então vamos para a prática. Eu hospedei o meu Storybook e eu deixei ele aqui de uma maneira que eu tenha fácil acesso. Eu aconselho muito você tá subindo no GitHub aí e tá hospedando ele em alguma hospedagem gratuita, né? Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho do meu Storybook. Então temos a documentação. Eu coloquei aqui a checklist de estudo só para documentando, e também coloquei os commits semânticos que eu vou utilizar nesse projeto, alguns links criativos e técnicos. Se você tiver interesse, ele tem esses links técnicos e criativos lá no meu DevTool. Eu também tenho as checklists de estudos no meu Instagram, CodeLikeAGirlBrasil. E o commit semântico é um futuro vídeo que eu pretendo fazer, explicando sobre. Também tem o roadmap de carreira, isso é bem interessante também. Mas vamos diminuir a documentação. Eu separei aqui as cores, sistema de grid e também tamanhos e fontes que eu posso estar utilizando na minha página. Mas eu também não vou utilizar ele por hora. Que mais? Aqui é o que mais nos importa, né? São os componentes, sendo eles os mais usados. Para mim, no meu caso, são as sessões, porque o que acontece quando você vai fazer um orçamento para freela, eu normalmente orço por sessão, então eu já deixo pré-pronta as minhas sessões para que quando eu estiver entregando, codando, eu já tenha de fácil acesso ali como eu vou estar desenvolvendo e se eu vou precisar desenvolver do zero ou não. Então, aqui são os meus componentes. Bom, temos o componente de acórdion, os componentes de alerta, o componente do banner com botão, mas você pode estar tirando, os botões, todos. Aqui tem um botão que pode ser configurado, seja ele a cor, seja ele a label, seja ele com ícone ou não. Temos aqui os cards, eu separei esse modelo de card, este segundo, que é o mais interessante, ele tem até um zoom que fica na imagem só. E também tem o card de uma venda, né? Então, eu tenho esses tipos de card. Aí agora vamos pro footer. Footer é um mais usado também. Normalmente ele já tem um padrão, para mim, no meu caso. Tem o form, tem o segundo form, tem o navbar, esse daqui é interessante também. Paginação. E daí as seções como eu tinha falado anteriormente. Então vamos lá. Eu tenho aqui um mockup e ele tem o tempo estimado de 12 horas. E a gente tem esse desafio de estar criando o mais rápido possível, né? Então, bora tá marcando aí no tempo, ou se não, bora tá fazendo de uma maneira gostosa, né? Porque o Storybook ele deixa mais rápido e fica muito mais fácil para estar desenvolvendo uma landing page. Bom, então bora para a prática. Eu deixei aqui aberto
no meu VS Code um documento HTML vazio, né? O body dele tá vazio, ou seja, não tem nada na página. Eu tenho aqui um estilo. A única coisa que eu adicionei é a importação do jQuery, algumas bibliotecas que eu tô utilizando, ou melhor, que eu vou utilizar para criar esse template. E vou apertar F5 para executar o Live Preview. E vai estar aqui. No momento que eu vou estar colocando os meus componentes, é para ele estar atualizando essa página. Então, o primeiro componente é a seção. O primeiro componente, óbvio, é uma seção, mas é o nav. Então, vamos lá no navbar. A gente pode estar alterando como no mockup. Nesse caso, só vou mudar para warning, o botão. E aqui eu posso clicar ou em copy, né? Posso dar um copy aqui, colar na minha página, dentro do meu body. Aí eu removo esse template, porque por padrão o Storybook ele já vem com esse template. Posso dar um Ctrl Shift F para formatar. E se eu abrir aqui a minha página, dar um F5. Então eu adicionei o meu primeiro componente. E pode ver que eu não gastei nem um minuto para estar copiando e colando, configurando da forma como deve. Óbvio, não troquei a logo, né? Mas é algo que auxiliou. Então, o próximo é um carrossel. Se você ver aqui, tem um íconezinho para trocar, então é um carrossel. Nós temos um componente de carrossel em algum lugar. Storybook de carrossel. Então, esse carrossel que eu vou estar utilizando. Eu já deixei ele pré-pronto, porque ele foi o único componente que eu não tinha no meu Storybook, então eu já deixei ele pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar e vou colar ele no meu código. Deixa eu diminuir o nav. Tá, colei aqui meu carrossel e agora eu vou estar visualizando ele na minha página para ver se já aplicou. Cadê ele? Aqui. No F5. E como eu já importei ali a biblioteca do jQuery, ele funcionou o carrossel naturalmente. O próximo componente, a gente vai estar adicionando a seção de texto. Seção de texto. Então, a gente pode dar um copy e colar aqui na nossa aplicação. Vou remover o template. Vou indentar também. Posso estar usando alguma extensão de indentação. Mas como eu lido com muitas linguagens, eu acabo não utilizando tanto, assim. Mas o que eu recomendo é você sempre estar utilizando, acho que o Prettier, né? Que é das extensões mais utilizadas pelo front. A segunda seção é uma foto e um texto. A seção de foto e texto está aqui. Eu vou pegar, copiar, colar. Esse é o trabalho mais dificultoso. Também, né, você vai podendo estar trocando as imagens e as trocas de texto, né, óbvio. E também configuração, né, no caso ele tem um form, então a configuração desse form você provavelmente tem que fazer. Então, a outra seção é a foto e o texto, só que o inverso. Temos aqui a foto e o texto. Copy e colo. Eu vou remover esse daqui. Deixa eu diminuir essa seção. Vou estar adicionando também um margin bottom, porque eu acho que ele vai ficar muito colado um no outro. Então, vou adicionar aqui nos containers um margin bottom. Nesse caso, eu utilizo só a classe MB da S5 para utilizar o margin bottom no CSS. Para visualizar aqui no template, vou dar um F5
Então, vamos ver. Ó, ele já adicionou, aqui eu posso dar uma margem também. Então, ele já adicionou 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram 5 sessões que a gente fez em menos de 2 minutos. A próxima sessão, ela é a de foto. Sessão de inscrição com foto. Esse tem os botões, então eu vou ter que estar removendo esses botões. Eu vou copiar o código, colar, removo o template, né? Deixa eu estar diminuindo aqui para indentar. Eu vou remover esse botão. E vou visualizar, peraí, deixa eu colocar uma margem bora também, aqui, ó, embaixo do carrossel. Vamos ver como que ficou na nossa landing page. Então, veja bem, já deu outra cara. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Ainda tá faltando algumas. Vamos ver qual que é a próxima. Então, a próxima é um outro carrossel, depois o form e depois o footer. Então, a gente já tem aqui o carrossel. Vou pegar o carrossel. Vou adicionar no meu código. Deixa eu diminuir essa div aqui. Isso. Adicionar o margin bottom, que fica bem melhor. Aqui também. Ctrl S, visualizar. Beleza, tá funcionando? Ainda não, vou ter que ver o que aconteceu depois. Daí o form e o footer. Então, o form, ela utiliza esse tipo de form. Eu tenho 2 forms preparados. Esse é o section. Opa. Também vou diminuir aqui. Vou colocar um class nele como margin bottom 5 também. Deixa eu ver se aqui eu coloquei. Então, daí tem o form e depois, por último, o footer, né? Footer tá com o botão warning. Só vou mudar isso por enquanto. Então, tem aqui o código. Vou copiar o código e vou colá-lo. Então, veja bem. Agora, eu posso estar me preocupando com pequenos detalhes. O que são pequenos detalhes? Pequenos detalhes, eu digo, com as fotos, com os links, com os textos. Então, se você ver, deu quase 300 linhas de código aqui. Óbvio, contando o documento inteiro, né? Mas é um documento enorme, 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 enorme. Que eu fiz, que eu consegui fazer, né? Em questão de menos de 5 minutos. Então, eu fiz uma landing page. A ideia era para ser o mais rápido possível, né? Mas, óbvio, eu tive que estar explicando junto. Acho que até quebrou esse botão aqui, vou ver o que deu. Mas eu acho que a ideia já foi dada, né? Já consegui colocar a minha ideia para vocês. Então, um projeto que a gente faz em dias, a gente fez em minutos, e essa é a ideia: reduzir o tempo de entrega, tornar a nossa aplicação escalável. Bom, gostaria de finalizar aqui deixando essa citação de um provérbio chinês, sendo ela que não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. Porque o Storybook, ele é novo, ele é um débito técnico que devemos sempre estar atualizando. É um débito técnico, porque no futuro nossas entregas irão melhorar muito. Elas vão ser mais efetivas, vão ser mais rápidas. Um Storybook bem desenvolvido,
ele pode economizar dias, meses, talvez anos de desenvolvimento. E se você ficou interessado um pouco no Storybook, é porque essa apresentação foi um sucesso. E eu deixo aqui as minhas referências e o meu muito obrigada. Até mais!